irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém. Queridos, palavra testemunho, que aparece aí no nosso texto, palavra que eu considero um pouco difícil da gente explicar o conceito. E a dificuldade, ela passa por dois aspectos. Por um lado, você tem um conceito muito amplo por detrás dessa palavra. É como você tentar explicar de forma objetiva significado de amor, justiça, cultura, Deus. Por outro lado, existe uma dificuldade relacionada ao uso dessa palavra. Há uma simplificação. Você vai ouvir muita gente dizendo assim, poxa, o crente tem que dar um bom testemunho. Mas, em geral, isso quer dizer que, para essa pessoa, o crente tem que fazer algumas coisas e não fazer outras. Ocorre que é sempre uma visão seletiva. Isto é, o que uma igreja ou um crente considera essencial ao testemunho cristão, outros crentes e outras igrejas acabam considerando não essencial. Então, há muitos entendimentos equivocados quando a gente fala de testemunho. Você vai encontrar ao longo da história gente, por exemplo, que pensa que o testemunho cristão significa isolamento. Então, é aquela história, nós somos luz, eles são trevas, e a gente precisa se isolar e não se misturar com o mundo. Outros já pensam de maneira mais agressiva. Testemunhar é confrontar o erro alheio, apontar, condenar os erros, as falhas, os pecados dos cristãos e dos não cristãos. Então, nas redes sociais a gente encontra muitas pessoas assim. No mundo evangélico também é comum a gente associar testemunho com a história da vida cristã. Então, quando eu compartilho em público a minha conversão, conto aí todos os perrengues que eu passei, as minhas lutas, enfim, como Jesus mudou a minha vida. E damos testemunhos de milagres, de experiências, de vitórias. Difícil é você ver alguém dar testemunho da experiência que teve com Deus na derrota, no sofrimento, na doença, na decepção, no luto. Um uso do conceito de testemunho que causa certo incômodo tem a ver com a evangelização. Aquela pessoa que diz assim, olha, eu evangelizo com a minha vida. Esse é o meu testemunho. Então aqui a gente tem dois problemas. Conceito de evangelização está equivocado, porque evangelização significa você compartilhar a mensagem do Evangelho. Só que o pior é quando você olha para a vida de testemunho dessa pessoa, e no melhor dos casos você encontra apenas uma vida normal. Então, não há nada nessa vida que aponte especificamente para Deus, para o relacionamento com Deus, para o compromisso que você tem com Deus. Então, essa pessoa está dando testemunho do que, afinal? Muitos crentes apenas dão testemunho de serem pessoas normais. Eu sei, para alguns é um grande desafio, mas nós cremos, nós entendemos que o testemunho de Jesus então todos esses aspectos e utilizações, eles vão possuir uma dose de verdade. A pergunta é, qual é o significado bíblico de testemunho? O texto que lemos fala de um testemunho de Jesus. O que isso significa? Então veja, João, ele vai afirmar que estava na ilha de Patmos.
É uma pequena ilha ali perto da Grécia. Ele estava ali por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Há duas possibilidades de você entender essa frase. Ou ele foi mandado para lá como uma punição pelo seu testemunho de Jesus, foi voluntariamente para lá para testemunhar Jesus. Em qualquer das duas situações, nada tinha a ver com uma vida normal. Isto é, se ele foi mandado para lá, não é porque estava vivendo uma vida normal, comum, como qualquer outro cidadão. Se ele foi voluntariamente para lá, não foi para viver uma vida comum, corriqueira, cotidiana, como qualquer outra pessoa. A presença de João em Patmos não tinha nada a ver com simplesmente ser um bom vizinho, um trabalhador esforçado, um cidadão honesto, um cara legal. A presença de João em Patmos tinha a ver com o testemunho de Jesus. A nossa presença nessa cidade precisa ter a ver com o testemunho de Jesus. Em São Gonçalo, em Niterói, Maricá, no Rio, Itaboraí, no bairro que você mora, na rua que você mora, no condomínio que você mora, no lugar onde você trabalha, onde você estuda. A nossa presença nesses lugares deveria refletir o testemunho de Jesus. Será que temos testemunhado? Apocalipse fala bastante desse conceito de testemunho. Capítulo 6, ele vai fazer referência àqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Já no capítulo 12, ele se refere àqueles que venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram. Gente que mesmo em face à morte, não amou a própria vida. No capítulo 19, um anjo aparece para João e diz o seguinte: eu também sou servo de Deus, como você e os irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Então, em primeiro lugar, testemunho tem a ver com vida. Vida. Por quê? O Evangelho produz em nós vida. O Senhor nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2. Jesus é a ressurreição e a vida, nos faz sair da morte do pecado para experimentar a vida de Deus, a vida com Deus, vida eterna. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida. O Espírito Santo em nós é uma fonte que jorra para a vida. Portanto, o que acontece quando você crê em Jesus? O que acontece quando alguém é tocado pela graça de Deus e experimenta a conversão? O que acontece? Som. Tá ligado? Então, o que acontece, irmãos, quando a gente crê em Jesus? A gente recebe vida. Vida que vem do céu. Vida gerada pela graça de Deus. Qual é a condição para experimentarmos o relacionamento com Deus? Nascer de novo, nascer pelo Espírito, nascer para uma nova vida. Então, essa vida que recebemos pela graça, através da fé em Cristo, é uma nova vida, uma vida nova, uma vida transformada, renovada, modificada. Esse é o milagre da conversão. Somos regenerados para viver a vida de Deus, uma vida com Deus.
Então, quando você é tocado pelo Espírito Santo, Deus realiza na sua vida uma mudança integral, completa, tudo se faz novo, nossa condição espiritual muda. O Espírito Santo nos impulsiona a uma transformação de mente, de emoções, de atitudes. O Evangelho nos confere uma nova identidade, somos filhos de Deus, reconciliados com o Pai, discípulos de Cristo, cooperadores do reino, membros do corpo de Cristo, selados com o Santo Espírito, cidadãos da Nova Jerusalém, sacerdotes do Deus vivo, povo de propriedade exclusiva de Deus, é quem somos, pela graça. Então, testemunhar é você viver de acordo com essa identidade. O testemunho cristão acontece quando meus pensamentos, minhas emoções, minhas atitudes expressam a identidade que eu recebi no Evangelho. Então, eu vou te dar uma definição, para você nunca mais esquecer. O testemunho cristão é a manifestação da vida de Deus na nossa vida. O testemunho cristão é a manifestação da vida de Deus na nossa vida. Em nosso interior, em nossas relações, em nossas ações, atitudes. E aqui você percebe que deveria ser algo natural. Sabe? Não uma coisa forçada, cansativa, é expressão de quem você é, não é algo que você é chamado a de vez em quando fazer, sabe, poxa, amanhã eu vou dar testemunho, não é uma coisa que se marca em algum lugar, não é uma coisa que a gente faz domingo, quando estamos na igreja, lembra da definição? Manifestação da vida de Deus, da vida que recebemos do céu, nossa identidade válida para todos os lugares, em todos os contextos, quando você está sozinho em casa ou quando você está na rua, no trabalho, na faculdade, na academia, no trânsito, nos momentos de lazer. Então eu posso dizer, se não há testemunho de uma nova vida, possivelmente não existe uma nova vida. O que você acha disso? Se a sua vida não manifesta a vida de Deus, eu te pergunto, será que você experimentou a vida de Deus? Então precisa ficar bastante claro para você. Não estamos tratando de uma tarefa, é sobre viver, testemunhar a vida de Cristo em nós, é o que o apóstolo Paulo quis dizer quando falou, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Será que a nossa vida dá testemunho da vida de Cristo em nós? Será que a vida que recebemos de Deus está sendo manifestada em nossas atitudes? E aqui entram em consideração duas variantes que eu queria que você prestasse atenção. No nosso testemunho, o nosso testemunho é influenciado tanto pelo nosso processo de santificação, quanto pelo contexto sociocultural que vivemos. Então vamos começar pela santificação. O que é a doutrina da santificação? O que ela nos ensina? Que o relacionamento com Deus é algo progressivo. Então você começa na conversão, profissão de fé, sua entrada na igreja, e aí você vai progredindo, amadurecendo. Deveríamos conhecer mais de Deus ao longo do tempo, obedecer mais ao Senhor, ter uma experiência mais profunda com o Senhor com o passar dos anos. Então,
A santificação, ela envolve o discipulado, a prática das disciplinas espirituais, oração, meditação na palavra, você entender melhor as verdades do Evangelho, você aumentar a sua comunhão com os irmãos, você se envolver mais, participar mais, servir mais na igreja, você se empenhar mais em colocar em prática a palavra de Deus, você perceber mais os pecados na sua vida e as tentações ao seu redor. Então você vai aprofundando, amadurecendo. Então, se o testemunho cristão é a manifestação da vida, a santificação ela vai influenciar diretamente. Por quê? Porque o que eu vou testemunhar é o entendimento que eu tenho dessa vida com Deus. A qualidade do meu testemunho depende da qualidade da minha comunhão com Deus. A qualidade do meu testemunho depende da minha vontade, disposição, ânimo em obedecer ao Senhor. De maneira que, quanto mais eu me entrego ao relacionamento com o Senhor, mais profunda é a minha experiência no Evangelho. Mais e melhor vamos testemunhar o amor de Deus, a graça de Deus, a vontade de Deus, a vida de Deus. E vice-versa. O que significa o vice-versa? Cristãos que possuem um testemunho fraco, discreto, vacilante, cristãos praticamente invisíveis, são pessoas cujo relacionamento com Deus está fraco, discreto, vacilante, quase imperceptível. Um testemunho vibrante é resultado de uma comunhão com Deus vibrante. Então, o nosso problema com o testemunho não começa lá fora. Nosso problema com o testemunho não tem a ver com as condições culturais, sociais, políticas. Nosso problema com o testemunho começa na nossa vida com Deus. Começa aqui dentro. Começa na forma como cultuamos, na forma como oramos e lemos a Bíblia, na forma que temos vivido os momentos de comunhão com os irmãos. Sabe quando você está animado com alguma coisa? Sabe? Você está empolgado, você está feliz. Então você só fala daquilo. Na verdade, você não precisa nem falar. Você transparece. Quem te conhece, poxa, você está diferente. Está acontecendo alguma coisa. Todo mundo percebe. Seu rosto brilha. Seu semblante muda. Mas a gente não fica assim com o Evangelho. A gente não fica assim quando vem para a igreja. A gente não fica assim quando fala de Jesus. A gente não fica assim quando fala do reino de Deus. A gente não fica assim quando fala de servir ao Senhor. Por quê? Nosso testemunho é fraco porque a nossa comunhão com Deus está fraca. E a razão para essa fraqueza é a falta de dedicação aos meios de graça. Então, a primeira variante que influencia o meu testemunho é a santificação. Gente que está testemunhando de forma fraca, para não dizer medíocre, para não dizer irrelevante, porque está com a comunhão com Deus praticamente zerada. E aí a gente vai ver por que há tanta variação no testemunho cristão no mundo, sabe? Por que existe tanto crente dando mau testemunho? O que chama atenção, o que incomoda, mas ao mesmo tempo, de repente, você olha para o lado e vê gente animada, servindo ao Senhor, se entregando, com disposição alegre. Então, diferentes crentes experimentam diferentes níveis de relacionamento com Deus.
A boa notícia da mensagem é que a solução para você testemunhar com mais intensidade está, então, em você intensificar o seu relacionamento com o Senhor. Isto é, o diagnóstico já nos dá a receita. Se o meu problema para o testemunho é a falta de comunhão, eu preciso resolver a minha comunhão. Se o meu problema em testemunhar está numa espiritualidade fraca, eu preciso me dedicar com mais intensidade à minha vida de oração, com mais intensidade à comunhão com o Senhor, com mais intensidade ao Evangelho. E aí meu coração, ele vai naturalmente se inflamar da graça de Deus. Então, naturalmente, espontaneamente, você vai testemunhar. Segunda variante, irmãos, do testemunho é o contexto sociocultural que vivemos. Porque o nosso testemunho não acontece no vazio. Somos chamados a manifestar a vida de Deus em uma sociedade espiritualmente morta, dominada pelo pecado. Por essa razão, o testemunho de Jesus significa um contraste de vida. Então a gente tem aí, digamos, uma segunda parte da definição. Se um lado, testemunhar é manifestar a vida de Deus, por outro lado, manifestar a vida de Deus é contrastar com a vida do mundo, que na verdade não é vida, né? Então é contrastar a vida de Deus com a morte do mundo, digamos assim, com a falsa vida do mundo. Então a nossa maneira de viver deveria ser uma antítese do que se vê ao redor. Então, se você tem um mundo de violência, som, trocar o microfone. Som, foi. Então, no mundo de violência, eu preciso demonstrar perdão. Em um mundo egoísta, generosidade. Numa sociedade materialista, mostrar simplicidade, apego ao que é espiritual e eterno. A minha vida precisa contrastar com a vida desse mundo, em que as pessoas vivem em função dos seus ídolos. A idolatria de si mesmo, a idolatria da sua própria imagem, dos seus interesses, do seu próprio prazer, bem-estar. A idolatria do sexo, do dinheiro, da diversão, das redes sociais, dos projetos políticos. Então, o contexto influencia o testemunho, porque diferentes contextos trazem diferentes desafios. Veja, quando o Apocalipse foi escrito, aqueles cristãos enfrentavam desafios específicos. A sua família, a sua criação, trouxe ou traz desafios específicos ao seu testemunho cristão, que talvez sejam diferentes dos meus. Os pecados e a cultura de onde você trabalha trazem desafios. As pessoas com quem você convive, os lugares que você frequenta, as interações que você tem nas redes sociais, trazem desafios específicos ao seu testemunho. Um exemplo simples. Eu, por exemplo, normalmente, tanto de manhã quanto à noite, venho a pé para a igreja e me desloco a pé com a minha Bíblia na mão. Então, para mim, vir à igreja carregando a Bíblia é uma coisa simples, não é um desafio. Agora, se eu morasse na Coreia do Norte, na Somália, no Iêmen, no Sudão, na Eritreia, na Síria, na Nigéria, no Paquistão, na Líbia ou no Irã, andar pela rua com a Bíblia na mão seria um testemunho que poderia custar a minha vida. Esses países que eu citei são os 10 países mais perigosos do mundo para você viver o cristianismo. Mas há cristãos lá. Então eles precisam encontrar maneiras
de manter o testemunho de Jesus naquelas circunstâncias. Agora, alguém vai dizer, poxa, né? Então, o cristão que está em um desses 10 países vai olhar para a gente e vai dizer, poxa, para vocês é muito fácil, né? A igreja no Brasil devia estar o quê? Bombando. O testemunho cristão deveria ter lá 100%. Não é verdade. Temos outros desafios. Talvez não percebemos, talvez não os levamos a sério, ou talvez a nossa comunhão com Deus esteja deficitária. Então a pergunta é: como manter o testemunho de Jesus na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua profissão? Como sinalizar a vida de Deus nas suas circunstâncias de vida? Como a sua vida pode ser antítese, contraste dos seus vizinhos, amigos, colegas, familiares, conhecidos e desconhecidos. Então, se eu vivo num mundo, por exemplo, num contexto de mentira, falar a verdade é um testemunho. Num contexto de promiscuidade, prostituição, pureza sexual é testemunho. Em contexto de muitos vícios, uma vida livre deles é testemunho. Num contexto de famílias disfuncionais, infelizes, famílias que se mantêm unidas, equilibradas, felizes, testemunho. Contexto onde gente só se preocupa consigo mesma. Orar pelo outro, se preocupar com o outro, ajudar o outro, é testemunho. Contexto onde igrejas pregam apenas prosperidade, batalha espiritual, pregar o evangelho, é testemunho. Em um contexto onde pessoas só querem ser abençoadas e consumir algo que lhes faça bem, se comprometer a viver em comunidade e servir ao Senhor é testemunho. Então, irmãos, a pergunta é: quais são os seus desafios? Qual é o seu contexto? Quais são as suas lutas? Você precisa de discernimento espiritual. Discernimento espiritual. E aí, para terminar, queria voltar à relação entre testemunho e evangelização. Já pontuamos que o nosso testemunho é a manifestação de Deus em nossa vida. Então, eu gostaria agora da gente ser mais específico, porque a nossa vida precisa testemunhar, sinalizar, apontar o reino de Deus. A sua vida, a nossa vida, a vida da igreja, precisa ser uma amostra do reino de Deus. Aqui nós lembramos daquelas visões erradas que nós falamos no início. Porque, note, testemunho cristão é mais do que falar sobre Jesus. É verdade. Testemunho cristão é viver a vida de Jesus. É fazer com que o mundo enxergue na nossa vida Cristo. Porém, salvo engano, falar faz parte da vida, ou não? Nos comunicamos, seja falando, seja pela linguagem dos sinais, seja escrevendo. Então, nos comunicamos de forma verbal ou não verbal. Nossa comunicação expressa quem somos, o que gostamos, nossas escolhas, nossas decisões. Então, se o evangelho é a nossa identidade, é a vida de Deus em nossa vida, o evangelho também precisa estar presente em nossas palavras. O evangelho precisa influenciar a nossa comunicação.
precisamos naturalmente falar da graça de Deus em Cristo. Sabe, irmãos, não existe, então, um testemunho cristão verdadeiro se a gente nunca conversa, nunca fala, nunca compartilha o evangelho com ninguém. Então tem crente que não conversa sobre o evangelho nem com os outros crentes. Pior, tem crente que não conversa do evangelho nem com ele mesmo. Então ele não pensa sobre, ele não reflete sobre, ele não medita sobre. É difícil identificar a vida de Deus nessas pessoas. Então a dicotomia entre testemunho e evangelização é falsa. Não me cabe escolher uma coisa ou outra, porque não é uma tarefa. Se você analisar como é que acontecia a evangelização entre os primeiros cristãos, você pode pegar lá a sua Bíblia, ler o Novo Testamento, ou pelo menos ler o livro de Atos, dá uma olhada ali em Atos. Procura lá qual foi o evento evangelístico que a igreja primitiva marcou. Quando foi que os apóstolos agendaram um dia para sair evangelizando? Era algo que acontecia naturalmente no cotidiano da vida, na dinâmica dos relacionamentos. Era algo vibrante, que chamava a atenção de quem estava fora. Então, queridos, nós devemos testemunhar para abençoar pessoas e abrir portas para que possamos compartilhar o evangelho com palavras. Não somos chamados a falar o que não vivemos. Precisamos viver e falar. Falar e viver. E aí eu quero destacar 5 áreas bastante objetivas para você fazer aí o seu checklist e pensar se nessas áreas, ou como está o seu testemunho cristão nessas áreas. Porque testemunhar Jesus não é apenas dizer que Deus existe. Testemunhar Jesus não é apenas fazer com que as pessoas saibam que você é evangélico, que você frequenta uma igreja. Sabe? É legal, a gente pode colocar, né, por exemplo, no meu carro tem lá adesivo da igreja. Isso é propaganda da igreja. Faz parte, é importante. Isso não é testemunho. Compreende? Eu vou falar sobre testemunho de igreja daqui a pouco. É diferente de propaganda da igreja. Que não é que a gente não possa fazer, mas tem um sentido sobre como fazer. Então veja, em primeiro lugar, precisamos testemunhar publicamente o nosso relacionamento com Deus. As pessoas precisam nos ver. As pessoas precisam nos ver orando, cultuando, lendo a palavra, adorando Jesus, servindo ao Senhor. Então, o testemunho sempre é uma dinâmica pública. Esse momento, por exemplo, é testemunho. A cidade e as pessoas nos veem, é público, é visível, é aberto. Quem quiser ver a igreja reunida, orando, lendo a Bíblia, louvando ao Senhor. Mas eu também preciso fazer isso, ter manifestações visíveis e públicas da minha fé. Na minha casa, na rua, na praça alimentação, no shopping, no café com amigo. As pessoas precisam nos ver, servindo ao nosso Deus. Precisamos permitir que as pessoas vejam a prática da nossa fé. Isso é testemunho. Em segundo lugar, testemunhamos ao mundo a nossa vida comunitária. Então veja, ser cristão é participar de uma comunidade.
O cristianismo é, por essência, comunitário. Então, a igreja não é uma coisa adicional, acessória, opcional. Não, Deus, o plano de Deus para o mundo passa por um povo. Jesus, antes de morrer na cruz, a primeira coisa que Jesus fez, e a qual ele se dedicou durante 3 anos, foi formar uma comunidade de discípulos. Então, o cristianismo que testemunhamos é comunitário. A pergunta é: que tipo de vida comunitária nós testemunhamos? Qual é a imagem da igreja que você passa para as pessoas ao seu redor? É uma imagem de uma comunidade que abençoa, edifica, fortalece, alegra, inspira? A imagem que você passa da comunidade é uma imagem que faz com que as pessoas de lá se interessem a estar aqui? Alguém vai dizer assim: eu quero estourar? Não, a gente tem que testemunhar de Jesus, não da igreja. Volta lá. Definição: testemunhamos a vida de Deus. Não é testemunhar que Deus existe, é testemunhar a vida de Deus, a vida de Cristo. E a vida de Deus é uma vida comunitária. Então, não é simplesmente a gente ficar comparando igreja com igreja. Não é a gente dizer: olha, a igreja das Águas é a melhor igreja de São Gonçalo. A gente já sabe que é. Mas não é esse o caso. É a gente não falar dessa igreja, daquela igreja, falar da igreja. Sabe? Igreja faz bem. Igreja abençoa. Igreja é família. Igreja é a nossa identidade espiritual. Poxa, bacana. Quer vir para a nossa? Legal. Quer ir para outra? Deus abençoe. Mas você precisa de uma igreja. Tem igreja ruim? Tem. Mas tem igreja boa, e tem várias. Gente séria. Então eu preciso falar bem da igreja. Testemunhar da igreja, de Cristo. Essa é uma delas, tem outras. E quem é que vai testemunhar da igreja, irmão? Não é o mundo. Então, já falamos aqui isso umas 600 mil vezes. Mas nós não podemos usar a nossa boca, nem os nossos dedinhos nas redes sociais, como instrumentos de Satanás, para poder ficar falando mal de igreja. Porque quando a gente tira as pessoas do caminho da igreja, bem, eu não sei qual outro caminho Jesus tem. Então veja, precisamos dar testemunho da bênção que é ser edificado no corpo de Cristo. Mostrar ao mundo que temos orgulho da família da fé que Deus nos deu. Porque fazer parte dessa família da fé custou a vida do Filho de Deus. Terceira dimensão, irmãos, desse testemunho prático, visível, é o serviço. As pessoas precisam te ver servindo intencionalmente ao Senhor. Sabe? Intencionalmente, explicitamente, publicamente, servindo a comunidade que você faz parte e aos irmãos. Sabe? Então, tudo que fazemos na igreja, com a igreja, para a igreja é testemunho. Tudo que fazemos para o nosso irmão na fé, com o nosso irmão na fé, é testemunho. Então eu te pergunto, que tipo de testemunho damos ao mundo quando a gente não assume nenhum compromisso de serviço com o povo de Deus? Que tipo de relacionamento com Deus testemunhamos quando você serve ao Senhor de forma relaxada, displicente, preguiçosa? Que testemunho que você dá ao mundo do senhorio de Jesus na sua vida? Quando você evita a todo custo qualquer tipo de serviço ou compromisso?
E se serve, o faz, reclamando, criticando, como um castigo, um peso. Então, se eu não tenho nenhum prazer em servir na igreja, que testemunho eu estou dando? Que imagem eu estou passando? Sabe, a gente está falando de coisas visíveis, públicas. De manhã o nosso irmão Wagner pregou sobre a questão do amor, que é o interior, a sua motivação. Então eu não estou discutindo isso. Estou discutindo ainda o mais fácil. É você sair de casa para servir na igreja com alegria, com um sorriso no rosto, seja lá a tribulação que há dentro do seu coração. Essa é a fácil. Acredite se quiser. Tem outras camadas de luta mais difíceis. Então, como é que eu testemunho? Ou se as minhas atitudes demonstram nenhum tipo de comprometimento com a igreja, que importância a igreja tem para a minha vida? Quarta área, irmãos, é o nosso testemunho público. E aqui, então veja, nós falamos, em primeiro lugar, práticas de relacionamento com Deus em público. Falamos de nosso testemunho comunitário, do fazer parte da igreja, do viver a igreja, da vida em comunhão. Terceiro, falamos do nosso serviço na igreja, com os irmãos. Quarta área, falamos agora das nossas atitudes efetivamente em público. Ou seja, a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de exercer a sua profissão, a maneira como você dirige, a maneira como você cuida da sua vida financeira, como você se comporta quando está no restaurante, no shopping, na academia. Então, há algo nas suas práticas de vida pública que apontem para Deus, para Jesus, para o Evangelho, algo que contrasta com aqueles que não têm fé em Deus e compromisso com o Senhor. Seu modo de viver abençoa os desconhecidos. Sabe, irmãos, a gente é treinado nessa sociedade morta nos seus delitos e pecados a ignorar quem a gente não conhece. A gente finge que as pessoas não existem. Passamos por elas, por cima delas. As atropelamos. O que é de cristão nisso? Então, a sua forma de lidar com os desconhecidos. Testemunho o reino de Deus. Falei 4, e ainda não falei da mais difícil. Quinta área. É o seu testemunho de fé dentro da sua casa. Aí você vê como é que é o negócio, né? Você não testemunha lá fora, não testemunha na igreja. Em casa, então, meu irmão, acabou, né? Desiste. Está tudo ruim. Não sei quem disse, mas ouvi, repeti, e é verdade. O lugar mais difícil para a gente viver a fé cristã é dentro de casa. Junto da nossa família. Então a pergunta é: a sua forma de lidar com os seus pais, sua forma de lidar com os seus filhos, sua forma de lidar com a sua esposa, seu marido, sua forma de lidar com seus irmãos, seus avós, seus tios, seus primos, expressa a graça de Deus, o senhorio de Cristo. Note bem, há alguma coisa que você faz dentro da sua casa que lembre que você é crente? Você manifesta a vida de Deus quando não tem ninguém olhando para você? Então, irmãos, eu acho esse um assunto muito importante. Muito, muito importante.
E eu queria que você orasse por isso. Mas antes de você orar, lembrar você que a gente não está falando aqui de uma vida cristã perfeita. Porque, na verdade, parte do testemunho cristão é reconhecer que a nossa vida é imperfeita. Em todas essas áreas, na igreja, no trabalho, na sociedade, em casa. Carecemos da graça. Então, o testemunho cristão é condicionamento. Sabe, condicionamento físico? Você precisa condicionar seu corpo. Para você condicionar seu corpo, você precisa exercitar, treinar. Então, ninguém condiciona o corpo, né, a acordar no outro dia e ser um triatleta. É um processo. Então, você precisa começar a aprender a colocar em prática, intencionalmente, o testemunho cristão. Praticar. Coisas simples. Coisas simples. As pessoas podem te ver orando. Sua família pode te ver fazendo devocional. Você pode testemunhar, falar da igreja, viver a igreja e servir na igreja. Você pode ir no seu trabalho, na sua escola, onde você vive, observar o comportamento das pessoas e pensar, poxa, eu tenho que ser diferente. Isso aqui eu não posso fazer, eu vou fazer o inverso. O inverso. Não é só não fazer o mal, é fazer o bem. É sinalizar o reino. Você, olha isso, você é a presença da vida de Deus naquele lugar. Já pensou isso? Se o testemunho cristão é a manifestação da vida de Deus, você, suas atitudes precisam manifestar a vida de Deus naquele lugar. A sua vida. Naquela família. Naquele trabalho. Vamos orar, feche seus olhos. Coloca a sua vida diante do Senhor. Peço ao Senhor graça para que você possa renovar sua comunhão com Deus, para que você possa experimentar mais de Deus, para que você possa testemunhar de forma natural, melhor, intencional. Avalie a sua vida e veja onde estão as falhas do seu testemunho. Peço ao Senhor graça. Deus amado, tem misericórdia de nós, ó Deus. Deus, por um lado, a gente é tão privilegiado, Senhor. Pai, o Senhor nos deu vida, a vida do céu. O Senhor nos deu vida quando estávamos mortos. O Senhor nos deu vida quando merecíamos a morte. O Senhor nos deu vida, Senhor, por meio da morte de Jesus. O Senhor nos deu vida pelo Espírito Santo. O Senhor nos deu vida no céu. Vida eterna, vida em abundância. Louvado seja o teu nome, Senhor. E o Senhor também nos deu, Senhor, uma grande missão, que é a missão de testemunhar essa vida, Senhor, nesse mundo. No mundo de morte, no mundo de pecado. Pai, nós pedimos perdão ao Senhor, porque a verdade é que a gente não tem vivido, Senhor, esse testemunho.
Em geral, Senhor, temos escondido a nossa fé. Às vezes nos envergonhamos, às vezes, Senhor, simplesmente porque o nosso natural não é testemunhar a fé. Porque a vida natural que temos vivido, Senhor, é uma vida de pecado, de incredulidade, de frieza, de distanciamento. Às vezes, Senhor, até mesmo dentro da própria igreja, Senhor, damos um mau testemunho, um testemunho de displicência, de relaxamento, de falta de compromisso, de falta de amor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Mas como o Senhor mesmo nos dá pela sua palavra, a solução está, Senhor, na renovação espiritual das nossas vidas. Então eu peço ao Senhor, ó Pai, graça, a começar pela minha vida, a começar pela vida da nossa igreja, em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, mergulhar de forma profunda, Senhor, no relacionamento com o Senhor, renovar, Senhor, práticas de comunhão com o Senhor, renovar, Senhor, e mergulhar com profundidade no Evangelho, que a nossa vida de oração, nosso contato com a Tua Palavra, o conversar sobre o Evangelho, o tirar da nossa vida o pecado em todos os níveis, o obedecer ao Senhor, ó Pai, o falar de Jesus. Pai, em nome de Jesus, enche o nosso coração com a Tua graça, para que o nosso testemunho do Senhor seja natural, e que por meio das nossas vidas, pessoas sejam, Senhor, atraídas, ó Pai, para a vida do Senhor. Que por meio das nossas vidas, pessoas, ó Pai, sejam atraídas, ó Pai, para o Teu reino. Que por meio das nossas vidas, pessoas, ó Pai, tenham uma amostra verdadeira, Senhor, do Teu reino. Que por meio das nossas vidas, ó Pai, a Tua vida chegue, Senhor, em quem hoje está vivendo, Senhor, morto, espiritualmente morto. Que essa igreja, que essa comunidade, Senhor, seja uma agência de vida, Senhor. E possamos dar um testemunho sério, de gente que leva a sério o Senhor, porque ama profundamente o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.